pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. E essa semana eu fui surpreendida por uma mensagem no meu Instagram da Bia. Eu tô aqui com um print da mensagem dela para poder mostrar para vocês. E a Bia me disse que tinha 14 anos e que o professor de filosofia dela tinha dado uma questão assim filosófica, né, para que eles pensassem em sala de aula, e ela pediu se eu podia ajudar. De alguma forma eu fiquei muito feliz, assim, primeiro por ela ter dado importância para a questão do professor, segundo por ela ter visto em mim alguém que podia ajudar ela, e a questão do professor é simplesmente genial, e eu fiquei mais feliz ainda por saber que existem professores no ensino médio, né, que estão trabalhando esse tipo de coisa e que estão botando os alunos para pensar gênero e pensar feminismo. Então eu achei, assim, foi genial, eu fiquei super, tipo, querendo muito ajudar, e não só ajudei ela, como resolvi gravar um vídeo falando sobre isso. Então, a Bia me mandou lá a questão do professor, que na verdade é uma afirmação. Ele colocou: uma controvérsia. O feminismo luta pela liberdade, equidade e autonomia da mulher, mas a ideologia de gênero diz não haver mulher. Isso é muito genial e eu queria explicar um pouco isso aqui, como eu falei pra Bia. Então, primeiro, a gente tem que entender o feminismo como um movimento social. Então ele tem as suas bases na sociedade. Ele surge como um movimento social que tem por objetivo estabelecer uma luta de alguma forma dentro desse ambiente. Então existe um ambiente sócio-histórico que motiva esse feminismo. Depois, o feminismo ele ataca o rótulo de gênero, né? Porque a gente vive numa sociedade, pegando o caso do Brasil, né? Então a gente vive numa sociedade que rotula os gêneros e que nos dá duas opções dentro daquele binarismo que a gente já falou aqui. Então a primeira opção é tu ser um homem, a segunda opção é tu ser uma mulher. Eu fiz as minhas anotações aqui. E a partir dessa binaridade é que existe a desigualdade. Então se tu é uma mulher ou se tu é um homem, vão ter expectativas em cima de ti, vão ter padrões de comportamento que tu vai ter que obedecer, socialmente construídos. E aí tá a desigualdade de gênero, que a gente vem tratando aqui no canal com vários e vários vídeos. Isso é o feminismo. Então o feminismo tem as suas bases sociais, por isso que ele luta por igualdade, por isso que ele luta pelo empoderamento feminino, por isso que ele luta para que exista equidade, para que existam leis que garantam a seguridade da mulher, leis que incluam a mulher mais no mercado de trabalho, que versem sobre as mulheres terem equidade salarial, por exemplo, com os homens. Então o feminismo vai atuar nessa esfera, em discutir essas questões. Enquanto a ideologia de gênero, como o próprio nome sugere, ela tem bases ideológicas e filosóficas. Então é uma outra camada, não dá pra dizer que é um outro nível, mas é uma outra camada de debate. A ideologia de gênero, quando o professor diz lá que ela diz que não existem mulheres, né, que não existe mulher, que o sujeito, assim, dessa forma constituída, é porque a ideologia de gênero defende, e é o que a Beauvoir, por exemplo, vai defender, que o que existe é um sujeito. Então existe um sujeito. Só que a gente já tratou num vídeo anterior aqui, quando a gente falava da transexualidade, por exemplo, esse sujeito existe e ele é marcado por esse discurso social, que é o discurso que o feminismo combate. Mas se não existisse esse discurso social que diz que mulher é isso, que homem é aquilo, e que a gente tem essas duas opções enquanto identidade de gênero para ser, não existiria mulher, existiria um sujeito, e esse sujeito poderia se intitular o que ele quisesse. Então é nesse nível filosófico, né, e ideológico que atua a ideologia de gênero. Uma coisa que é importante a gente recapitular para falar de ideologia de gênero é que o gênero surge com a linguagem. Então é quando a gente nasce que olham pra gente, aliás, é mais doido ainda, porque a gente nem nasceu ainda, faz um exame lá e pá, menina.
E daí já escolhem o nosso nome, que tem que ser um nome feminino, já que a gente é uma menina, pinta o quarto de rosa, já começa a comprar o enxoval rosa, roupinha, vestidinho, e criando expectativas em cima do que a gente vai ser. Daí a gente nasce e os brinquedos que nos disponibilizam são as bonecas, e assim vão nos marcando através da linguagem, né, socialmente, e nos conduzindo para ser do gênero feminino ou do gênero masculino. O contrário também é validado. Então, na verdade, não existe uma contradição entre o feminismo e a ideologia de gênero. Até porque, se o que prega a ideologia de gênero, que é o fato de não existir mulher, porque o que existe é um sujeito, e a mulher existe enquanto linguagem, né, enquanto discurso social, se não existisse esse discurso, não existiria a mulher. E o feminismo talvez nem precisasse existir, porque se a gente não tivesse essa divisão entre os gêneros, né? Se a gente não tivesse essa desigualdade entre os gêneros, não teria razão do porquê existir o feminismo. Então não é contraditório, são conceitos, na verdade, que se complementam. O feminismo tem base social e a ideologia de gênero está pensando filosoficamente com relação aos gêneros, tá trabalhando no campo da linguagem, da ideologia e da filosofia mesmo, de tentar pensar essa constituição social. Então eu espero que tenha conseguido esclarecer essa dúvida e, mais uma vez, agradeço primeiro ao professor de filosofia que está levando essa discussão para as turmas de ensino médio, e em segundo, mas não menos importante, a Bia, que chegou até mim pedindo ajuda, e já quero com isso estimular que mais pessoas me mandem dúvidas e me mandem temas para tratar aqui no canal, porque vai chegar um momento que talvez esgote a minha criatividade em inventar coisas para trazer no canal, mas jamais vai esgotar os assuntos possíveis pra gente discutir. Então eu conto com a ajuda de vocês para mandar pautas para mim, e valeu, professor de filosofia da Bia, e obrigada, Bia, por ter feito contato. Até a próxima!